A chuva caía pesada sobre São Paulo naquela madrugada de dezembro. As gotas martelavam o asfalto molhado com uma insistência que parecia querer lavar todos os pecados da cidade. Um Mercedes preto deslizava pelas ruas desertas da metrópole que nunca dorme, mas que, naquela hora, parecia ter finalmente sucumbido ao cansaço. Ao volante, Rafael Mendonça mantinha os olhos fixos na estrada, sua mão direita apertando o volante de couro com força desnecessária, enquanto a esquerda segurava uma garrafa de uísque escocês pela metade. O líquido dourado balançava a cada curva, refletindo as luzes amareladas dos postes que iluminavam seu caminho, solitário. Aos 42 anos, o empresário do setor de construção civil tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma empresa avaliada em milhões, uma mansão no bairro mais nobre de São Paulo, carros importados, contas bancárias que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar. Mas nada disso importava. Ele não tinha o único coração que desejava. As luzes da ponte Octávio Frias de Oliveira surgiam à frente, seus cabos de aço iluminados cortando a escuridão como raios congelados no tempo. Rafael conhecia bem aquela estrutura. Sua empresa havia participado de obras de manutenção ali anos atrás. Agora, o destino o trazia de volta àquele lugar por um motivo completamente diferente. Um motivo sombrio que ele vinha planejando há semanas, talvez meses, nos momentos de maior desespero. Ele estacionou o carro em um ponto isolado da ponte e desligou o motor. O silêncio foi imediato, interrompido apenas pelo tamborilar incessante da chuva sobre o metal. Rafael olhou para o retrovisor e viu seu próprio reflexo. Um homem cansado, com olheiras profundas e barba por fazer. Não se reconhecia mais. Onde estava o Rafael confiante que construiu um império do zero? Onde estava o homem apaixonado que prometeu amor eterno diante de um altar? Ela se foi há 2 anos. Marina, o amor de sua vida. A mulher que transformou sua existência cinza em um jardim florido. E quando ela partiu naquele acidente horrível, levou consigo toda a luz que iluminava o mundo de Rafael. Ele tentou continuar, mergulhou-se no trabalho, expandiu os negócios, mas nada preenchia o vazio que crescia dentro dele, como um buraco negro devorando tudo ao redor. Rafael saiu do carro, sentindo a chuva fria molhar seu terno italiano de R$ 3.000. Não se importava. Caminhou devagar até a grade de proteção da ponte, olhando para o rio Pinheiros lá embaixo, suas águas escuras correndo silenciosas na noite. Seria rápido, pensou. Uma questão de segundos e toda aquela dor terminaria. Não haveria mais noites insones, não haveria mais acordar sozinho em uma cama king size que parecia um deserto sem fim, não haveria mais olhar para o quarto vazio que deveria ter sido decorado para um bebê que nunca veio. A infertilidade de Marina sempre foi um peso para ela, mas Rafael jamais se importou. Dizia que os dois eram suficientes, que o amor deles era completo. Mas agora, sem ela, sem filhos, sem família, o que restava? Uma mansão vazia no Morumbi, uma conta bancária com muitos zeros e um coração partido em pedaços tão pequenos que não havia cola no mundo capaz de unir novamente. Rafael colocou as mãos na grade molhada, preparando-se para escalar. O álcool em seu sistema lhe dava uma coragem artificial, adormecendo o instinto de sobrevivência que gritava em algum canto distante de sua mente. Ele fechou os olhos, respirou fundo, sentindo o cheiro da chuva misturado com a umidade do rio. Foi então que ouviu a voz, uma voz infantil, doce e aguda, cortando através do barulho da tempestade como um sino tocando em meio ao caos. "Oi, moço. O que você está fazendo aí?" Rafael abriu os olhos bruscamente e se virou. A princípio não viu nada além da chuva e das luzes da ponte. Então abaixou o olhar e seu coração quase parou. Ali, a poucos metros dele, estava uma menina pequena. Devia ter uns 3 ou 4 anos, no máximo. Estava completamente encharcada, suas roupas simples e gastas grudadas no corpinho magro. Nos braços, ela segurava um urso de pelúcia velho e desbotado que já tinha visto dias melhores. Meu Deus, pensou Rafael atordoado. De onde essa criança saiu? A menina deu alguns passos na direção dele, sem medo algum, como se encontrar um estranho adulto em uma ponte no meio da madrugada fosse a coisa mais normal do mundo.
Seus olhos grandes e escuros brilhavam com uma inocência que Rafael havia esquecido que existia. "Você é meu pai, né?" disse a menina, com a naturalidade de quem afirma que o céu é azul. "Eu sabia que você ia vir me buscar. A tia Joana disse que você viria." Rafael ficou paralisado. Seu cérebro, entorpecido pelo álcool e pela depressão, lutava para processar o que estava acontecendo. Uma criança, sozinha, na chuva, chamando-o de pai. Eu não sou seu pai, menina", conseguiu responder, sua voz saindo rouca e incerta. "Você está perdida? Onde estão seus pais?" A menina inclinou a cabecinha para o lado, como se Rafael tivesse dito algo engraçado. "Claro que você é meu pai. Tá aqui na foto, olha." Ela enfiou a mão no bolsinho da calça molhada e tirou um pedaço de papel dobrado, protegido precariamente dentro de um plástico. Com dedos pequenos e trêmulos de frio, ela desdobrou o papel e mostrou a Rafael. Ele se aproximou, esquecendo completamente suas intenções anteriores. Pegou o papel das mãos da criança e o examinou sob a luz alaranjada dos postes. Era um recorte de jornal antigo, amarelado pelo tempo. A foto mostrava ele e Marina em um evento beneficente. Devia ter uns 5 anos aquela imagem. Os dois sorrindo para a câmera, elegantes e felizes. A legenda identificava Rafael Mendonça, CEO da construtora Mendonça, e sua esposa Marina. "Como você conseguiu isso?" perguntou Rafael, sentindo um nó na garganta. "De onde você tirou essa foto?" "A tia Joana me deu. Ela disse que você era meu papai e que um dia você ia aparecer." "E você apareceu, viu? Eu sabia que a tia não estava mentindo." Rafael olhou ao redor, procurando por algum adulto responsável, mas a ponte estava deserta exceto por eles dois. A situação era tão surreal que, por um momento, ele se perguntou se não estava sonhando, se não tinha pulado de fato, e aquilo era algum tipo de delírio pré-morte. "Qual é seu nome?" perguntou, agachando-se para ficar na altura da menina. "Isabela. Mas a mamãe me chamava de Bela." "E onde está sua mãe agora, Isabela?" A menina abaixou o olhar para seu urso de pelúcia, apertando-o com mais força. "A mamãe foi para o céu, igual a moça da foto. A tia Joana disse que elas são amigas lá em cima agora." Rafael sentiu seu peito apertar. Aquela criança também tinha perdido a mãe. Era órfã. E por alguma razão incompreensível, alguém a tinha convencido de que ele era seu pai. "Olha, Isabela, eu preciso te levar para um lugar seguro." "Onde você mora? Onde está essa tia Joana?" Isabela apontou para baixo, em direção às margens do rio. "Ali embaixo, na comunidade. A tia tá doente, não consegue andar muito. Mas ela disse que, se eu viesse aqui na ponte quando tivesse chovendo muito, você ia aparecer." "E você apareceu, papai." Aquela última palavra, papai, atingiu Rafael como um soco no estômago. Ninguém nunca o havia chamado assim. Era algo que ele e Marina haviam desejado tanto, que tentaram por anos conseguir, mas que o destino lhes negou. E agora, ali estava uma criança perdida, molhada e tremendo de frio, olhando para ele com olhos cheios de esperança e amor incondicional, chamando-o de pai. "Vem, Isabela. Vamos te tirar dessa chuva primeiro. Você vai pegar uma pneumonia." Rafael tirou seu paletó e envolveu a menina nele. Era enorme demais para ela, mas pelo menos oferecia alguma proteção contra o frio. Isabela não resistiu quando ele a pegou no colo e a carregou até o carro. Ela aninhava-se contra seu peito como se fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Dentro do Mercedes, com o aquecedor ligado, Rafael pôde observar melhor a criança. Ela era pequenininha para sua idade, provavelmente desnutrida. Suas roupas eram velhas e remendadas, suas sandálias de plástico estavam furadas. Mas seus olhos brilhavam com uma inteligência e vivacidade que contrastava com sua aparência frágil. "Você tem fome, Bela?" perguntou. Rafael, usando o apelido sem pensar. "Tenho, papai. A tia Joana não consegue cozinhar mais. Ela fica muito cansada." Rafael sentiu a raiva crescer dentro dele. Não raiva da menina ou dessa tal tia Joana, mas raiva da vida, do destino,
de um mundo onde crianças inocentes ficavam sozinhas e com fome, enquanto ele, com toda a sua riqueza, considerava jogar tudo fora. Tá bom, vamos ver essa tia Joana e depois eu vou te dar comida de verdade. Pode ser? Isabela assentiu com entusiasmo, seu sorriso iluminando todo o interior sombrio do carro. Rafael ligou o motor e começou a descer da ponte, seguindo as indicações vagas da menina. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, não entendia como aquilo era possível. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Naquela noite, ele tinha subido na ponte pronto para terminar sua vida. E agora, por causa de uma criança que apareceu do nada na chuva, ele tinha uma razão para continuar, pelo menos por mais algumas horas. Pelo menos até descobrir a verdade sobre quem era Isabela e por que ela acreditava, com toda a certeza infantil do mundo, que ele era seu pai. A comunidade ficava exatamente onde Isabela havia indicado, sob as vigas da ponte Octávio Frias de Oliveira. Rafael nunca tinha prestado atenção àquele aglomerado de casas de madeira e alvenaria que se espremiam nas margens do rio. Para ele, sempre fora apenas parte da paisagem urbana, algo que se vê, mas não se enxerga de verdade. Agora, guiando seu carro de luxo pelas vielas estreitas e esburacadas, sentia-se como um astronauta pousando em um planeta alienígena. As pessoas ainda acordadas àquela hora olhavam com curiosidade e desconfiança para o Mercedes preto. Não era comum ver um carro daquele porte por ali. Rafael estacionou onde Isabela mandou, em frente a um barraco que parecia prestes a desabar. As tábuas de madeira estavam apodrecidas, o teto de zinco tinha buracos por onde a chuva certamente pingava, e a porta pendia torta em suas dobradiças enferrujadas. "É aqui, papai. A tia Joana tá lá dentro." Rafael pegou Isabela no colo novamente. A menina ainda estava envolta em seu paletó caro, que agora estava completamente ensopado e provavelmente arruinado. Não importava. Ele bateu na porta de madeira, que se abriu sozinha com um leve toque. "Tia Joana, é a Bela. Eu trouxe meu pai", chamou a menina. Uma voz fraca respondeu do interior escuro do barraco. "Bela? Minha filha, entra. Entra logo, vocês vão pegar um resfriado." Rafael entrou, tendo que abaixar a cabeça para não bater no batente baixo. O interior era ainda mais precário do que aparentava por fora. Uma única lâmpada pendurada no teto fornecia iluminação fraca. Havia uma mesa pequena com 2 cadeiras, um fogão a gás velho, algumas prateleiras com mantimentos escassos e, no canto, um colchão no chão onde jazia uma mulher idosa. "Dona Joana, eu presumo", disse Rafael, aproximando-se. A mulher devia ter uns 70 anos, talvez mais. Era difícil dizer. Seu rosto estava marcado por rugas profundas e pela dor evidente. Ela estava tão magra que parecia desaparecer sob o lençol fino que a cobria. Mas seus olhos, apesar de cansados, brilhavam com uma inteligência aguçada enquanto estudavam Rafael. "Então você veio mesmo." Joana soltou uma risada fraca que se transformou em tosse. "Eu sempre disse para Bela que você viria, que um dia o destino traria vocês dois juntos. Só não imaginei que seria tão cedo." Rafael colocou Isabela no chão com cuidado e se aproximou mais da senhora. "Olha, dona Joana, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu não sou o pai dessa menina. Preciso entender essa história. Por que você tem uma foto minha? Por que disse a Isabela que eu sou pai dela?" Joana fez um gesto indicando a cadeira ao lado dela. "Senta, moço. É uma história longa e eu não tenho muito tempo. A doença está me levando embora rapidinho." Rafael sentou, mas manteve-se tenso, pronto para ouvir a explicação que faria tudo fazer sentido. A mãe da Bela se chamava Letícia, Letícia Santos. Ela trabalhou como faxineira na sua empresa há uns 4, 5 anos atrás. Rafael franziu a testa tentando se lembrar. Sua empresa tinha centenas de funcionários. "Não me lembro dela", admitiu. "Claro que não lembra. Você era o patrão. Ela era só mais uma faxineira. Mas ela te via todo dia. Via você chegar de terno, sempre educado, sempre cumprimentando todo mundo, desde o porteiro até o diretor. Não era como os outros ricos que ela tinha conhecido. Você tinha respeito pelas pessoas. E daí? Isso não me torna pai de ninguém." Joana suspirou, sua respiração fraca e trabalhosa.
Letícia era uma moça sonhadora, apaixonada por novelas, por histórias de amor. Quando te viu pela primeira vez com aquele jeito gentil, aquele sorriso bonito, ela criou uma fantasia na cabeça dela. Nada errado, só devaneios de uma menina pobre que sonhava com uma vida melhor. Isabela se aproximou e deitou ao lado de Joana no colchão, abraçando seu urso de pelúcia. A senhora passou a mão trêmula nos cabelos da menina com um carinho que partiu o coração de Rafael. Então Letícia conheceu um rapaz, Douglas, um vagabundo que só servia para fazer filho e sumir. Quando ela ficou grávida, ele desapareceu. Deixou ela sozinha, com medo, sem saber o que fazer. Rafael começava a entender para onde aquilo estava indo, mas ainda não conseguia aceitar. E ela decidiu que eu era o pai? Mas isso é uma mentira absurda. Era a fantasia dela, entende? Joana tossiu novamente, e Rafael viu manchas de sangue no lenço que ela pressionou contra a boca. Ela não conseguia aceitar que tinha sido abandonada por um homem que não prestava. Então começou a imaginar que o bebê que carregava era filho do homem bom que ela admirava de longe, de você. Foi o jeito que ela encontrou de não desistir, de não fazer uma besteira. E você alimentou essa fantasia? Rafael sentiu a raiva crescer. Você deixou uma criança acreditar em uma mentira? Joana virou o rosto, lágrimas escorrendo por suas faces enrugadas. Letícia não passou do parto. O corpo dela era fraco. Houve complicações. Ela segurou minha mão e me pediu para cuidar da Bela. Me fez jurar que contaria para a menina quem era o pai verdadeiro dela. Só que ela não disse Douglas. Ela disse seu nome, Rafael Mendonça. Mas isso não faz sentido. Faz sim. Para uma mulher que passou a vida toda sendo humilhada, pisoteada, abandonada, faz todo sentido. Ela quis dar para a filha o que nunca teve. Um pai que fosse bom, que fosse presente, mesmo que só na imaginação. Rafael passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. Olhou para Isabela, que dormitava ao lado de Joana, finalmente aquecida e relativamente segura. Mas por que me contar isso agora? Por que fazer a menina me procurar? Porque eu tô morrendo, moço. Joana falou com simplicidade brutal. O câncer já se espalhou. Talvez eu tenha uma semana, no máximo, e eu não posso deixar a Bela sozinha. Se eu não fizer nada, ela vai pro abrigo. E eu conheço esses lugares. Vi muitas crianças serem engolidas por esse sistema. A Bela merece mais que isso. E você acha que eu vou simplesmente pegar uma criança desconhecida e criar como se fosse minha filha? Não sei o que você vai fazer. Joana olhou fundo nos olhos de Rafael. Mas eu vi a foto dela com você, aquela que eu recortei do jornal. Sua esposa era linda. E pelo jeito que você olhava para ela na foto, dava para ver que você amava muito. Apostei que você entenderia, que você saberia o que é perder alguém, que você teria compaixão. Rafael sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Aquela mulher velha e doente o havia lido como um livro aberto. Como você sabia que eu estaria naquela ponte hoje? Não sabia, mas mandei a Bela lá sempre que chovia muito nas últimas semanas. Disse para ela ficar perto da entrada da ponte que você apareceria. Acho que o destino nos ajudou hoje. Isso é loucura. Rafael se levantou, agitado. Você não pode simplesmente decidir que eu vou adotar uma criança. Existem leis, processos. E o pai biológico, esse Douglas, ele não tem direitos. Ele não tem vergonha na cara. Joana cuspiu as palavras com veneno. Nunca quis saber da filha. Mas se souber que ela tá com um homem rico, pode ter certeza que vai aparecer atrás de dinheiro. Ótimo, mais um problema. Rafael caminhou até a porta, olhando para a chuva que continuava caindo. Sua cabeça era um turbilhão. Tinha ido para aquela ponte disposto a terminar com tudo. Agora, poucas horas depois, estava em uma favela, ouvindo a história de uma mulher que ele nunca conheceu e que havia criado uma fantasia delirante sobre ele ser o pai de sua filha. "O que a senhora espera que eu faça?" perguntou sem se virar. "Espero que você seja o homem que Letícia imaginou que você era, que você dê uma chance para Bela. Só isso."
Uma chance de ter uma vida, de crescer com segurança, de ir para a escola, de não passar fome. As coisas que toda criança deveria ter, mas que ela nunca vai ter se ficar por aqui. E se eu disser não? Se eu simplesmente for embora? Então eu vou morrer sabendo que falhei. E a Bella vai pro abrigo. E você vai voltar para sua mansão vazia e para sua vida sem sentido. Joana o encarou com uma intensidade que o fez recuar. Vi a garrafa de bebida no seu carro, Rafael Mendonça. Vi o desespero nos seus olhos quando chegou aqui. Não sei o que você estava fazendo naquela ponte, mas aposto que não era nada bom. Talvez a Bella tenha salvado sua vida tanto quanto você pode salvar a dela. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração difícil de Joana e pelo som suave da chuva lá fora. Rafael olhou para Isabela dormindo, tão pequena, tão inocente, tão vulnerável. Pensou em Marina, em como ela teria amado ser mãe, em como teria pegado aquela criança nos braços sem pensar duas vezes. Eu não sei se consigo fazer isso, disse Rafael, sua voz quebrando. Ninguém sabe se consegue até tentar. Joana fechou os olhos exausta. Fica com ela essa noite. Leva ela para sua casa. Dá um banho quente, uma comida decente, uma cama confortável. Amanhã você decide. Mas pelo menos dá essa noite para ela. Uma noite onde ela pode fingir que tem um pai de verdade. Rafael ficou parado ali por longos minutos, lutando contra todas as vozes racionais em sua cabeça que gritavam para ir embora, para esquecer aquilo, para voltar à sua vida. Mas havia uma voz mais baixa, mais profunda, que sussurrava algo diferente. A voz que soava suspeitosamente como a de Marina. Tá bem. Uma noite. Mas amanhã a gente conversa direito sobre tudo isso. Joana sorriu, e mesmo na penumbra do barraco, Rafael pôde ver o alívio em seu rosto. Obrigada, a tia Joana sussurrou. Você não vai se arrepender. Rafael pegou Isabela no colo com cuidado para não acordá-la. A menina murmurou algo ininteligível e se aconchegou contra seu peito. A mansão no Morumbi nunca pareceu tão grande e vazia quanto naquela madrugada, quando Rafael abriu o portão automático e estacionou o Mercedes na garagem. Isabela tinha acordado durante o trajeto e agora olhava pela janela com olhos arregalados, maravilhada com o bairro de casas enormes e ruas arborizadas. Para Rafael, aquilo era apenas a normalidade de sempre. Para ela, devia parecer um castelo de contos de fadas. Nossa, papai! Você mora num palácio? Perguntou a menina enquanto ele a ajudava a sair do carro. Rafael não teve coragem de corrigi-la sobre o papai novamente. Não naquele momento. É só uma casa grande, Bella. Vem, você deve estar com frio e fome. O interior da mansão estava exatamente como Rafael havia deixado antes de sair para a ponte. Sofás de couro italiano, obras de arte nas paredes, um lustre de cristal importado pendendo do teto do hall de entrada. Tudo muito bonito, muito caro e completamente sem vida. Os passos de Isabela ecoavam no piso de mármore enquanto ela girava em círculos, tentando absorver tudo de uma vez. É tudo seu isso aqui? É. Rafael olhou ao redor como se visse o lugar pela primeira vez. Muito espaço vazio para uma pessoa só. Isabela parou de girar e olhou para ele com aquela seriedade estranha que às vezes as crianças pequenas têm. Você fica sozinho aqui? Você não tem medo? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Medo? Ele nunca tinha pensado nesses termos. Solidão, sim. Desespero, certamente. Mas medo? Às vezes eu fico um pouco sozinho, admitiu. Mas agora você tá aqui. Então a gente faz companhia um pro outro, tá bom? O sorriso que iluminou o rosto sujo de Isabela valeu mais que qualquer negócio que Rafael já havia fechado. Vamos primeiro te dar um banho. Você tá toda molhada e suja. Depois a gente come alguma coisa. Rafael levou Isabela até um dos quartos de hóspedes no segundo andar. O banheiro era maior que o barraco inteiro onde ela morava com Joana. A banheira tinha hidromassagem, havia espelhos por toda parte e toalhas macias e brancas empilhadas nas prateleiras. Isabela tocava em tudo com reverência, como se tivesse medo de quebrar algo. Pode usar à vontade, não precisa ter medo de nada aqui.
Rafael encheu a banheira com água morna, adicionou um pouco de espuma de um frasco que Marina tinha comprado e nunca usado. O cheiro de lavanda preencheu o banheiro. Isabela tirou suas roupas velhas e entrou na água com um suspiro de puro prazer. Tá gostoso, papai. Igual numa nuvem. Enquanto a menina brincava com as bolhas, Rafael pegou suas roupas velhas. Estavam tão gastas que quase se desfaziam em suas mãos. Não dava para devolver aquilo para ela. Ele desceu até seu quarto, abriu o closet de Marina e procurou algo que pudesse servir temporariamente. Encontrou uma camiseta velha dela, de quando fazia ginástica. Seria grande demais para Isabela, mas pelo menos estava limpa e seca. Quando voltou ao banheiro, Isabela tinha lavado o cabelo sozinha e agora tentava sair da banheira. Rafael a envolveu em uma toalha fofinha e a secou com cuidado. Era estranho cuidar de uma criança. Ele nunca tinha feito isso antes, mas havia algo de natural no processo, algo que não exigia manual de instruções. Veste isso por enquanto. Amanhã a gente compra roupas próprias para você. Isabela vestiu a camiseta de Marina, que ficou enorme nela, parecendo um vestido, mas ela não reclamou. Apenas abraçou o tecido contra o corpo e sorriu. Cheira gostoso. Cheira igual perfume de moça bonita. Rafael sentiu um nó na garganta. Era o perfume de Marina, ainda impregnado na roupa mesmo depois de 2 anos. Era da minha esposa. Ela se foi há algum tempo. Isabela assentiu com compreensão além de sua idade. Igual minha mãe. A tia Joana disse que ela foi pro céu também. Disse que lá em cima não tem dor, não tem tristeza. Só felicidade. Rafael se agachou para ficar na altura dela, olhando fundo naqueles olhos escuros e inocentes. Sua tia Joana é uma mulher sábia, e eu acho que sua mãe e minha esposa ficariam felizes em saber que a gente está se cuidando agora. Você acha que elas viraram amigas lá no céu, papai? A pergunta era tão singela, tão cheia de esperança infantil, que Rafael não teve coragem de responder com ceticismo. Tenho certeza que sim, Bela. Tenho certeza. Na cozinha, Rafael abriu a geladeira e percebeu que não tinha muita coisa adequada para uma criança. Há meses ele mal cozinhava, vivendo de comida entregue e bebida. Mas encontrou ovos, queijo e pão. Fez ovos mexidos e torradas com queijo derretido. Era simples, mas Isabela comeu como se fosse um banquete de reis. Tá uma delícia, papai. Você cozinha muito bem. Eles comeram sentados no chão da sala, porque Isabela achou que seria mais divertido assim, como se estivessem em um piquenique. Rafael, que sempre comia em sua mesa de jantar formal quando comia em casa, descobriu que comer no chão com uma criança de 3 anos era surpreendentemente agradável. Papai, posso te fazer uma pergunta? Claro, Bela. Por que você estava sozinho lá na ponte? Estava esperando alguém? Rafael ficou sem saber como responder. Como explicar para uma criança tão pequena o buraco negro que sua vida tinha se tornado? Como dizer que ele estava lá para fazer algo terrível? Eu estava meio perdido, respondeu finalmente, escolhendo suas palavras com cuidado. Às vezes os adultos ficam confusos e não sabem mais o caminho de casa. Mas aí você apareceu e me ajudou a lembrar. Que bom que eu apareci então. Isabela sorriu, com queijo derretido no canto da boca. Agora você não precisa mais ficar perdido. Eu vou sempre te ajudar a achar o caminho. Rafael sentiu lágrimas picando seus olhos. Pela primeira vez em 2 anos, não eram lágrimas de dor ou desespero. Eram lágrimas de algo que ele tinha esquecido que existia. Esperança, talvez. Ou propósito. Ou apenas a sensação de ser necessário para alguém. Obrigado, Bela. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Depois de comer, Isabela começou a bocejar. O cansaço da noite finalmente pegando a pequena. Rafael a levou para um dos quartos de hóspedes, aquele que tinha a melhor vista para o jardim iluminado. A cama era enorme para ela, mas ele encheu de almofadas e cobertores macios. Você não vai embora, né, papai? Perguntou Isabela segurando seu urso de pelúcia velho. Não vou, não. Eu vou ficar bem ali do outro lado do corredor. Se você precisar de mim, é só chamar. Tá bom. Isabela se aconchegou sob as cobertas. Papai, posso te falar uma coisa? Pode. Eu gostei de morar no seu palácio.
É muito melhor que o barraco. E você é muito melhor que os pais das histórias que a tia Joana me contava. Você é de verdade. Rafael beijou a testa dela, um gesto que veio naturalmente apesar de nunca ter feito isso antes. Dorme bem, princesa. Boa noite, papai. Te amo. As palavras atingiram Rafael como um raio. Te amo. 3 palavras que ninguém lhe dizia há 2 anos. 3 palavras que ele achava que nunca mais ouviria. 3 palavras ditas com absoluta sinceridade por uma criança que mal o conhecia, mas que, por algum motivo que ele ainda não entendia completamente, havia decidido confiar nele. Eu também te amo, Bela, sussurrou, surpreendendo a si mesmo ao perceber que era verdade. Rafael saiu do quarto e foi para o seu próprio quarto. Sentou na beira da cama, ainda vestindo as roupas molhadas da noite. Olhou para o porta-retrato na mesinha de cabeceira. Marina sorrindo para ele, linda como sempre. Ele pegou a foto e a segurou contra o peito. Amor, eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é loucura ou destino. Mas essa menina apareceu na hora que eu mais precisava. Apareceu quando eu estava prestes a fazer a maior burrada da minha vida. Será que foi você que mandou ela? Será que você está me dando uma segunda chance de ser feliz? Obviamente a foto não respondeu. Mas Rafael sentiu uma paz estranha tomando conta dele. Uma paz que não sentia há muito tempo. Talvez Isabela estivesse certa. Talvez Marina e Letícia realmente tivessem se tornado amigas lá em cima. E talvez estivessem olhando para baixo agora, sorrindo ao ver que seus amados finalmente tinham encontrado um ao outro. Rafael finalmente trocou de roupa e se deitou. Pela primeira vez em meses, não precisou da ajuda do álcool para dormir. Fechou os olhos e adormeceu quase instantaneamente, embalado pela certeza de que, no quarto ao lado, uma criança dormia segura e feliz. Uma criança que, por algum milagre inexplicável, o tinha salvado no momento em que ele pensava que não havia mais salvação possível. Os dias seguintes passaram como um borrão. Rafael contratou uma governanta de confiança chamada Marta, uma senhora experiente que já havia criado 4 filhos próprios. Ela ajudou com tudo que ele não sabia fazer, desde preparar comidas adequadas para uma criança, até ensinar como pentear o cabelo comprido de Isabela sem machucar. A casa, antes um mausoléu silencioso, ganhou vida com as risadas e brincadeiras da menina. Rafael transformou um dos quartos em um verdadeiro quarto de princesa. Pintou as paredes de rosa claro, comprou uma cama com dossel, encheu estantes com livros infantis e brinquedos. Isabela explorava tudo com olhos brilhantes de encantamento, mas nunca soltava completamente seu urso de pelúcia velho. Era o último elo com sua vida anterior, e Rafael respeitava isso. Papai, olha o que eu desenhei, dizia ela todos os dias, mostrando rabiscos coloridos que ele pendurava na geladeira como se fossem obras-primas. Rafael reduziu sua carga de trabalho drasticamente, delegando tarefas e reuniões para seus sócios de confiança. Pela primeira vez em anos, saía do escritório às 5 da tarde para chegar em casa a tempo de jantar com Isabela. Eles estabeleceram rotinas, pequenos rituais que davam estrutura aos dias, café da manhã juntos, sempre com panquecas nas sextas-feiras. Histórias antes de dormir, escolhidas por Isabela. Passeios no parque aos domingos. Foi durante um desses domingos, 3 semanas depois daquela noite na ponte, que tudo mudou. Rafael estava empurrando Isabela no balanço do parque, ouvindo suas gargalhadas quando ela pedia para ir mais alto, quando seu celular tocou. Era Marta. Senhor Rafael, tem um homem aqui na porta. Diz que é o pai da Isabela. Diz que tem direitos sobre ela. O sangue de Rafael congelou. Douglas. O pai biológico que Joana tinha mencionado. Ele sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Não deixe ele entrar. Eu já estou voltando. A viagem de volta para casa foi tensa. Rafael tentou manter a calma na frente de Isabela, mas suas mãos apertavam o volante com força. Quando chegaram, havia um homem magro e mal encarado encostado no portão. Devia ter uns 20 e poucos anos, vestia roupas sujas e tinha aquele ar de quem está sempre procurando um jeito fácil de ganhar dinheiro. Você é o Rafael Mendonça? Perguntou o jovem, um sorriso torto no rosto. Quem quer saber?
Sou eu, Douglas Santos, pai da Isabela. Ouvi dizer que você está cuidando da minha filha. Rafael desceu do carro, colocando-se deliberadamente entre Douglas e Isabela, que estava sendo levada para dentro por Marta. Sua filha? Você abandonou a mãe dela grávida. Nunca deu R$ 1 de pensão. Nunca apareceu nenhuma vez para ver se ela estava viva ou passando fome. E agora você vem aqui falar em direitos? Douglas deu de ombros, sem nenhum pingo de vergonha. Olha, cara, eu estava numa fase difícil, sabe como é? Mas agora eu cresci, tô pronto para assumir minhas responsabilidades. E ouvi falar que você é rico pra caramba. Então acho justo você me ajudar com uma pensão boa para eu poder cuidar direito da minha filha. Uns 20, 30 mil por mês deve dar. Rafael sentiu a raiva ferver dentro dele. Então era isso. Chantagem pura e simples. Você não vai ver um centavo do meu dinheiro, Douglas. E você não vai chegar perto da Isabela. Ah, é? Douglas cruzou os braços. Porque pelos meus cálculos eu sou o pai biológico. Tenho meu nome na certidão de nascimento. A justiça vai me dar a guarda fácil. Mas olha, eu sou gente boa. Se você me der uma graninha mensal, eu deixo a menina ficar aqui mesmo. Todo mundo sai ganhando. Rafael deu um passo ameaçador em direção a Douglas, que recuou instintivamente. Você vai sair daqui agora, e se tentar levar a Isabela, eu vou lutar com tudo que eu tenho. Vou contratar os melhores advogados, vou provar que você é um pai negligente, vou garantir que você nunca mais chegue perto dela. Douglas riu, mas havia nervosismo em seus olhos. Pode contratar quem você quiser, riquinho. No final, sangue é sangue. A lei está do meu lado. A gente se vê no tribunal. E com isso, Douglas se afastou, mas não antes de olhar para a casa com cobiça. Rafael sabia que aquilo estava longe de terminar. Dentro de casa, Isabela estava agitada. Ela tinha visto Douglas através da janela. Papai, quem é aquele homem feio? Rafael se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãozinhas, pequenas. Ele é alguém do passado, Bela. Mas não se preocupa. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Prometo. Você não vai me mandar embora, né, papai? As lágrimas nos olhos dela partiram o coração de Rafael. Nunca. Você é minha filha agora. E ninguém vai te tirar de mim. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Rafael sabia que tinha uma batalha pela frente. No dia seguinte, ele ligou para Paula Machado, a melhor advogada de direito de família de São Paulo. Eles se reuniram em seu escritório no centro da cidade. A situação é complicada, senhor. Mendonça, explicou Paula, uma mulher de 50 anos com olhos afiados de quem já viu de tudo. O senhor não tem nenhum vínculo legal com a criança. Não é pai biológico, não tem guarda oficial. Tecnicamente, a senhora que cuidava dela também não tinha autorização legal. E Douglas Santos, apesar de ser um pai ausente, tem sim seu nome na certidão de nascimento. Mas ele abandonou a filha. Nunca deu assistência. Só apareceu agora porque descobriu que eu tenho dinheiro. Eu sei. E isso vai jogar contra ele. Mas a lei brasileira ainda favorece muito a paternidade biológica. Vamos ter que montar um caso sólido mostrando que Douglas não tem condições nem interesse genuíno em criar a menina e, simultaneamente, provar que o senhor tem. Eu tenho. Rafael bateu na mesa. Eu amo aquela menina como se fosse minha própria filha. Ela me chama de pai. Ela é feliz comigo. Paula assentiu, fazendo anotações. Isso é bom. Vamos precisar de testemunhas, documentação de tudo que o senhor fez por ela nessas semanas. Contas médicas se ela foi ao médico, matrícula em escola quando chegar a hora, fotos, vídeos, tudo que mostrar o vínculo afetivo que se formou. E vamos investigar a fundo o Douglas Santos. Tenho contatos que podem ajudar com isso. Quanto tempo temos? Ele pode entrar com pedido de guarda a qualquer momento. Quando isso acontecer, vai haver uma audiência. O juiz vai ouvir os dois lados e, crucialmente, vai conversar com a própria Isabela se ele achar necessário. A opinião dela vai contar, mesmo ela sendo tão pequena. Rafael passou as mãos pelo cabelo, sentindo o peso da situação. Eu não posso perder ela, Paula.
Não posso. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, Sr. Mendonça, mas preciso que o senhor esteja preparado. Isso pode ser uma luta longa e dolorosa. Rafael saiu do escritório da advogada com o peito apertado. Quando chegou em casa, Isabela correu para ele como sempre fazia, pulando em seus braços. Papai, a tia Marta me ensinou a fazer biscoitos. Quer experimentar? Quero sim, princesa. Eles passaram a tarde na cozinha, fazendo uma bagunça deliciosa com farinha e açúcar. Isabela ria cada vez que lambava a colher de massa crua, e Rafael fingia repreendê-la, mas também roubava lambidinhas quando ela não estava olhando. Eram momentos assim que o faziam ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Rafael ficou acordado por horas no escritório, olhando papéis e documentos. Paula tinha razão. Ele precisava construir um caso irrefutável. Começou a montar um dossiê completo, tudo o que havia feito por Isabela desde aquela noite na ponte. Fotos da casa, do quarto dela, recibos de compras, agendamento de consultas médicas preventivas, planos para matriculá-la em uma boa escola particular. Também pediu para seu investigador particular começar a cavar informações sobre Douglas Santos. Em 2 dias, tinha um relatório completo. Douglas tinha histórico de empregos temporários que nunca duravam mais de alguns meses, dívidas em várias lojas, e havia sido visto frequentemente em casas de apostas e bares. Não era exatamente o perfil de um pai responsável, mas Rafael sabia que isso podia não ser suficiente. No Brasil, a justiça às vezes era imprevisível, especialmente em casos envolvendo laços biológicos. Ele precisava estar preparado para o pior. Uma semana depois, a notificação chegou. Douglas tinha entrado oficialmente com pedido de guarda. A audiência estava marcada para dali a 1 mês. 1 mês para Rafael provar que merecia ser pai de Isabela. 1 mês para se preparar para possivelmente perder a pessoa que havia dado novo sentido à sua vida. O mês que antecedeu a audiência foi intenso e emocional. Rafael sabia que cada momento com Isabela poderia ser importante, então fez questão de criar memórias que durariam uma vida inteira, independentemente do resultado no tribunal. Mas, ao mesmo tempo, tentava manter tudo o mais normal possível para não assustá-la. "Papai, por que você está sempre tirando fotos?" perguntou Isabela uma manhã, enquanto Rafael registrava ela tomando café da manhã com panquecas. "Porque você é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida, e eu quero lembrar de cada segundo." A resposta era verdadeira, mas havia uma razão mais prática também. Paula tinha pedido documentação visual extensa do dia a dia deles juntos. Cada foto, cada vídeo, cada momento registrado poderia fazer diferença no tribunal. Rafael matriculou Isabela em uma escola particular renomada, mesmo ela ainda sendo muito pequena. Era uma escola infantil focada em desenvolvimento emocional e criativo. No primeiro dia, ele estava mais nervoso que ela. "Vai ficar tudo bem, papai." Isabela apertou sua mão enquanto entravam juntos. "Você disse que eu vou fazer amiguinhos, lembra?" "Lembro, sim. E o papai vai estar bem aqui na saída te esperando, tá bom?" "Tá bom. Me dá um beijinho?" Rafael se abaixou e deu um beijo sonoro na bochecha dela, arrancando uma risada. Depois ficou ali parado, vendo ela entrar na sala de aula e se integrar naturalmente com as outras crianças. A professora, a senhora Beatriz, veio até ele. "Pode ir tranquilo, Sr. Mendonça. Ela está em boas mãos." "Eu sei. É só que é difícil deixá-la ir, sabe? Mesmo que seja só por algumas horas. Senhor, posso dar uma opinião?" Beatriz sorriu gentilmente. "Vi muitos pais aqui ao longo dos anos. E a forma como o senhor olha para Isabela, a dedicação que demonstra, isso não é comum. Essa menina tem muita sorte de ter o senhor como pai." As palavras aqueceram o coração de Rafael, mas também trouxeram uma pontada de medo. E se ele perdesse a guarda? E se tudo isso fosse tirado dele, tirado dela? À noite, Rafael tinha sessões regulares com Paula para preparar seu testemunho. Ela fazia perguntas difíceis, simulando o que o advogado de Douglas poderia questionar. "Sr. Mendonça, o senhor não acha que seu desejo de ficar com a criança pode ser apenas uma reação à perda de sua esposa?"
Uma tentativa de preencher um vazio? Não, Rafael respondeu com firmeza. Marina era insubstituível. Isabela não está preenchendo um vazio. Ela está criando algo novo. Um amor diferente, mas igualmente verdadeiro. E por que o senhor acha que está mais qualificado para criar a menina do que o pai biológico dela? Porque eu amo ela. Porque eu acordo todas as noites quando ela tem pesadelo. Porque eu sei que ela gosta de panquecas no café da manhã, mas só se tiver morango. Porque eu conheço cada medo, cada alegria, cada sonho dela. Douglas Santos não sabe nem a cor favorita da própria filha. Paula assentiu, satisfeita. Bom, mantenha essa autenticidade no tribunal. Não deixe eles verem você nervoso ou na defensiva. Você é um pai que ama sua filha. Simples assim. Mas a situação ficou mais complicada uma semana antes da audiência. Douglas começou a aparecer regularmente perto da escola de Isabela. Não chegava perto dela, mas ficava do outro lado da rua, olhando. Era uma forma de intimidação, de mostrar que ele estava ali, que tinha direitos. Rafael confrontou Paula sobre isso. Ele pode fazer isso? Tecnicamente, sim. Ele é o pai biológico. Não tem ordem de restrição contra ele. Mas vamos documentar tudo. Cada vez que ele aparecer, tire fotos, anote horários. Isso demonstra um comportamento que pode ser visto como assédio. Rafael começou a buscar e levar Isabela pessoalmente todos os dias, nunca deixando ela sozinha nem por um segundo quando estava fora de casa. Isabela percebeu a tensão. Papai, aquele homem feio voltou. Por que ele fica me olhando? Rafael se ajoelhou ao lado dela no banco de trás do carro, segurando suas mãozinhas. Bela, eu preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Você é grandinha agora, acho que pode entender. Isabela assentiu, seus olhos grandes e sérios. Sabe aquele homem? Ele se chama Douglas, e ele acha que tem o direito de te levar embora daqui, de me separar de você. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Isabela imediatamente. Não, papai, eu não quero ir embora. Eu quero ficar com você, e eu quero que você fique comigo também. Mais que tudo no mundo. Mas para isso acontecer, nós vamos ter que ir num lugar chamado tribunal. É tipo uma sala grande onde tem um senhor muito importante, um juiz, que vai fazer perguntas para mim e para você. E você vai ter que ser muito corajosa e contar a verdade. Que tipo de perguntas? Ele vai perguntar se você é feliz aqui comigo, se você me quer como pai, se você quer ficar na nossa casa. E eu posso falar a verdade? Que eu te amo e que você é o melhor papai do mundo inteiro? Rafael abraçou ela com força, sentindo as lágrimas molharem sua própria camisa. Pode sim, meu amor. Pode falar tudo o que está no seu coração. Naquela noite, Rafael foi até o quarto que tinha sido de Marina. Ele tinha evitado entrar ali desde que ela partiu, mantendo tudo exatamente como estava. Mas, agora ele abriu a porta. As roupas dela ainda estavam no armário, seu perfume ainda estava na penteadeira, fotos deles dois decoravam as paredes. Amor, eu preciso da sua ajuda, Rafael falou para o vazio. Eu preciso que você me dê forças para lutar por ela. A Bela é tudo para mim agora. Ela me salvou quando eu estava prestes a desistir de tudo. Mas eu tô com medo, Mari. Tô com medo de perder ela. E eu não sei se sou forte o suficiente para enfrentar isso sozinho. Ele ficou ali por horas, cercado pelas memórias de Marina, mas também pensando em Isabela. Duas mulheres que ele amava, uma que se foi e outra que poderia ser arrancada dele. Quando finalmente saiu do quarto, tinha uma resolução renovada. Ele ia lutar com tudo que tinha. Douglas não ia ganhar. Não podia ganhar. 2 dias antes da audiência, Rafael teve uma surpresa. Marta, a governanta, pediu para falar com ele em particular. Senhor Rafael, eu sei que não é meu lugar me meter, mas eu queria dizer uma coisa. Eu trabalhei para muitas famílias ricas ao longo da minha vida. Vi muitos pais que mal conhecem os próprios filhos, que terceirizam tudo, que tratam as crianças como acessórios. Mas o senhor não é assim. A forma como o senhor cuida da Isabela, o jeito que seus olhos brilham quando ela entra na sala, a paciência que o senhor tem com ela, isso é amor de verdade. E eu quero testemunhar no tribunal se precisar. Quero contar para o juiz que essa menina não podia estar em mãos melhores.
Rafael ficou emocionado. Ele não esperava aquilo. Obrigado, Marta. Isso significa muito para mim. A professora Beatriz também ofereceu testemunho, assim como o pediatra que tinha examinado Isabela, atestando que ela estava saudável, bem cuidada e visivelmente feliz. Até vizinhos que tinham visto Rafael com Isabela no parque se ofereceram para depor a favor dele. Na noite anterior à audiência, Rafael não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa, verificando tudo 1000 vezes, como se isso pudesse fazer diferença. Por volta das 3 da manhã, ouviu um barulho vindo do quarto de Isabela. Quando foi verificar, encontrou ela acordada, abraçada ao seu urso de pelúcia, chorando baixinho. Bela, o que foi, meu amor? Tô com medo, papai. E se o juiz não gostar de mim? E se ele decidir que eu tenho que ir embora? Rafael sentou na cama ao lado dela e a puxou para seu colo. Escuta aqui, não importa o que aconteça amanhã, não importa o que ninguém diga, você sempre vai ser minha filha. No meu coração você já é minha, e ninguém pode tirar isso da gente. Promete que vai lutar por mim? Prometo, com todas as minhas forças. Isabela se aconchegou contra ele e Rafael começou a cantar baixinho uma música de ninar que Marina costumava cantar. Não era uma canção perfeita, sua voz estava embargada pela emoção, mas Isabela foi se acalmando gradualmente até finalmente adormecer em seus braços. Rafael a deitou de volta na cama com cuidado, cobriu ela com o cobertor de princesas e ficou ali sentado, apenas observando ela dormir. Tão pequena, tão inocente, tão dependente dele. Como alguém podia olhar para essa criança e não querer protegê-la com tudo que tinha? Amanhã vai ser um bom dia, sussurrou ele no escuro. Vai ser o dia que a gente se torna uma família de verdade, oficialmente. Eu sei que vai. O Fórum Regional de São Paulo estava cheio naquela manhã de terça-feira. Rafael chegou cedo, segurando firme a mão de Isabela, que vestia um vestido azul claro que ele tinha comprado especialmente para a ocasião. Paula os esperava nos degraus, pasta de documentos na mão, expressão profissional mas encorajadora. Lembra do que conversamos. Seja você mesmo. Seja o pai que você é. Rafael assentiu, tentando acalmar os nervos que ameaçavam dominá-lo. Dentro da sala de audiências, o ambiente era formal e intimidador. Douglas já estava lá, acompanhado de um advogado de defesa pública. Ele vestia roupas obviamente emprestadas, tentando parecer respeitável, mas seu olhar continuava tendo aquela qualidade calculista que Rafael tinha aprendido a reconhecer. O juiz entrou, um homem de cerca de 60 anos com expressão severa, mas olhos que sugeriam justiça imparcial. Dr. Alberto Ferreira, dizia a placa em sua mesa. A audiência começou com formalidades legais, apresentação de documentos, estabelecimento de contexto. Então, o advogado de Douglas tomou a palavra. Meritíssimo meu cliente, Sr. Douglas Santos, é o pai biológico comprovado da menor Isabela Santos. Seu nome consta na certidão de nascimento. Embora reconheça que esteve ausente nos primeiros anos de vida da criança devido a dificuldades financeiras e pessoais, ele agora está pronto e disposto a assumir suas responsabilidades paternas. Sabemos que o Sr. Rafael Mendonça agiu com boas intenções, ao acolher a menor, mas isso não lhe dá direitos legais sobre ela. A lei é clara quanto à primazia dos laços biológicos. Paula se levantou, segura e articulada. Meritíssimo, embora seja verdade que o Sr. Santos é o pai biológico, paternidade vai muito além de genética. É sobre presença, cuidado, amor incondicional, coisas que o Sr. Santos nunca demonstrou pela filha. Ele a abandonou quando ela mais precisava. Nunca forneceu suporte financeiro ou emocional. Apareceu apenas agora, meses depois, quando soube que a criança estava sob os cuidados de um homem de recursos. Isso não é interesse paternal. Isso é oportunismo. Douglas se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, enquanto Paula continuava apresentando as evidências. Fotos de Rafael com Isabela, vídeos deles rindo juntos, testemunhos escritos da governanta, da professora, do pediatra. Tudo documentando meticulosamente o vínculo que se formara. Então foi a vez de Rafael testemunhar. Ele foi até o estrado,
fez o juramento e sentou-se na cadeira de testemunhas. Seu coração batia forte, mas quando olhou para Isabela sentada quietinha na primeira fileira, segurando seu urso de pelúcia, encontrou coragem. Senhor Mendonça, começou o juiz, por que o senhor quer a guarda desta criança? Rafael respirou fundo. Porque ela salvou minha vida, meritíssimo. Há alguns meses eu estava num lugar muito escuro. Tinha perdido minha esposa há 2 anos e não conseguia encontrar razão para continuar. Então Isabela apareceu, encharcada pela chuva, sozinha, vulnerável. E quando ela me chamou de pai pela primeira vez, algo dentro de mim despertou. Ela me deu propósito novamente. Me deu uma razão para acordar todo dia. E eu quero retribuir isso dando a ela tudo o que ela merece. Segurança, amor, oportunidades. Uma família de verdade. O advogado de Douglas se levantou. Senhor Mendonça, não é verdade que o senhor simplesmente está tentando substituir a esposa falecida, usando essa criança como uma forma de lidar com seu luto? Rafael olhou firme para o advogado. Isabela não substitui ninguém. Marina era insubstituível. Mas o amor não é finito. Não é porque amei minha esposa que não posso amar Isabela. São amores diferentes, mas igualmente verdadeiros. E qualquer um que passe 5 minutos com a gente vai ver que não é uma questão de substituição. É uma questão de família. Então foi a vez de Douglas testemunhar. Ele tentou parecer arrependido, falou sobre como estava passando por dificuldades quando Isabela nasceu, como agora estava pronto para ser pai. Mas quando Paula o pressionou sobre detalhes simples, qual era a comida favorita de Isabela, qual era o nome do urso de pelúcia dela, quando era o aniversário dela, ele não soube responder nada. Ficou claro para todos na sala que Douglas não conhecia a própria filha. O momento crucial chegou quando o juiz pediu para conversar com Isabela em particular, em sua sala. Rafael sentiu o estômago revirar de nervosismo. Tudo dependia daqueles próximos minutos. Na sala do juiz, decorada de forma menos intimidadora com alguns brinquedos e livros infantis, Isabela sentou em uma cadeira grande, demais para ela, abraçando seu urso. Oi, Isabela. Pode me chamar de Dr. Alberto, tá bom? O juiz falou com voz gentil. Eu só quero conversar um pouquinho com você. Não precisa ter medo. Tá bom, disse Isabela com voz pequena. Você sabe quem é aquele senhor lá fora? O senhor Douglas? Isabela balançou a cabeça negativamente. Ele diz que é meu pai, mas eu não conheço ele. Ele me olha de um jeito estranho. Tenho medo dele. E o senhor Rafael? Quem é ele para você? O rosto de Isabela se iluminou instantaneamente. É meu papai de verdade. Ele me salvou da chuva. Me deu uma casa bonita. Faz panquecas comigo todo dia. Lê histórias antes de dormir. Quando eu tenho pesadelo, ele vem e fica comigo até eu dormir de novo. Ele disse que eu salvei a vida dele, mas foi ele que salvou a minha. Você é feliz com ele? Muito feliz. Pela primeira vez na minha vida, eu não tenho mais medo. Não passo mais fome. Não fico mais sozinha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Por favor, senhor Dr. Alberto, não deixe aquele homem me levar. Eu quero ficar com meu papai. Por favor. O juiz sentiu um nó na garganta. Em seus 30 anos de carreira, tinha visto muitos casos difíceis, mas a sinceridade absoluta naquela criança pequena era impossível de ignorar. De volta à sala de audiências, o juiz tomou seu lugar. O silêncio era ensurdecedor, enquanto todos aguardavam a decisão. Este é um caso incomum, começou o juiz. Temos aqui um pai biológico que, embora tenha direitos legais, demonstrou negligência e desinteresse genuíno pelo bem-estar da criança durante toda a sua vida. E temos um homem sem laços sanguíneos, mas que demonstrou amor, dedicação e compromisso inabaláveis. A lei brasileira reconhece o princípio do melhor interesse da criança como supremo. E após analisar todas as evidências e, crucialmente, ouvir a própria Isabela, fica claro para este magistrado onde está o melhor interesse dela. Rafael segurou a respiração. Portanto, concedo guarda provisória ao senhor Rafael Mendonça,
com processo de adoção a ser iniciado imediatamente. O Sr. Douglas Santos não demonstrou capacidade nem desejo genuíno de exercer a paternidade. Sua motivação foi claramente financeira, não paternal. Douglas se levantou bruscamente, claramente furioso, mas antes que pudesse protestar, seu próprio advogado o puxou de volta. Ficou claro que não havia mais nada a fazer. Sem a possibilidade de extorquir dinheiro, Douglas perdeu todo o interesse. Saiu da sala sem olhar para trás, sem sequer lançar um último olhar para a filha que nunca quis de verdade. Rafael sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Paula sorriu ao seu lado, mas o melhor momento veio quando Isabela correu do fundo da sala e pulou em seus braços. Ganhamos, papai? Eu posso ficar com você para sempre? Para sempre, meu amor. Você é minha filha agora. Oficialmente. Os meses seguintes foram de papelada e processos legais, mas no final, a adoção foi oficializada. Rafael organizou uma festa, pequena em casa, com Marta, Paula, a professora Beatriz e alguns amigos próximos. Isabela usava uma coroa de plástico dourada e não parava de sorrir. 5 anos se passaram. Em uma manhã ensolarada de domingo, Rafael e Isabela, agora com 8 anos, voltaram à Ponte Octávio Frias de Oliveira. Era a primeira vez que retornavam desde aquela noite chuvosa que mudou suas vidas. Isabela segurava a mão do pai enquanto caminhavam até o local exato onde se encontraram pela primeira vez. Ela era mais alta agora, mais confiante. Seus olhos ainda brilhavam com aquela mesma luz que Rafael se apaixonara. Papai, conta de novo a história de como a gente se conheceu, pediu ela. Rafael sorriu e se ajoelhou para ficar na altura dela. Era uma noite muito escura e chuvosa. Eu estava perdido, não sabia mais o caminho de casa. E aí apareceu uma princesa pequenina, toda molhada, segurando um urso de pelúcia mágico. E ela me disse que eu era o pai dela. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Isabela riu. E eu salvei sua vida, né, papai? Rafael puxou ela para um abraço apertado. Você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Bela. Nós nos salvamos um ao outro. Eles ficaram ali por um tempo, olhando para a cidade se estendendo abaixo deles, pensando em como o destino funciona de formas misteriosas. Aquela ponte, que quase foi cenário de um final trágico, havia se tornado o símbolo de um novo começo, de esperança encontrada na escuridão, de amor surgindo das circunstâncias mais improváveis. Vamos para casa, papai? Perguntou Isabela. A tia Marta disse que ia fazer pizza. Vamos sim. Rafael pegou sua mão. Vamos para nossa casa. E enquanto caminhavam de volta ao carro, pai e filha pelo amor e não pelo sangue, Rafael pensou em Marina e em Letícia, provavelmente olhando lá de cima, sorrindo ao ver que seus amados tinham encontrado um ao outro exatamente quando ambos mais precisavam. A família, ele aprendeu, não é definida por DNA ou sobrenomes. É definida por amor, presença, compromisso, por estar ali nos momentos difíceis, por panquecas no café da manhã e histórias antes de dormir, por abraços quando há pesadelos e sorrisos quando há alegrias. É sobre escolher, todos os dias, ser a pessoa que uma criança chama de pai. E Rafael Mendonça tinha feito essa escolha há 5 anos, naquela ponte, naquela noite chuvosa. A melhor escolha de sua vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Isabela tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso ao criá-la. Esta jornada sobre encontrar amor e propósito nos momentos mais inesperados nos lembra que família é construída com o coração, não apenas com sangue. Se esta história ressoou com você, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais narrativas emocionantes que exploram a complexidade das relações humanas. Deixe seu like se você acredita no poder transformador do amor e nos conte nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou nesta história. Sua interação mantém viva a chama destas histórias. Até a próxima jornada emocional.